uma das coisas que a gente sempre fala, que é uma equipe. Então, o que dá certo para você é uma coisa que vai me beneficiar também. Sim, sim, aqui a gente tem uma equipe, foi como você falou, uma equipe é um time, né? Então, assim, ajuda demais, demais quando a gente está ali na nossa daily, porque na nossa daily a gente sempre fala do dia de ontem, né? As experiências de ontem, e no final da nossa daily a gente vai passar o quê? Você sempre passa, ó, hoje, plano do dia, hoje a gente vai fazer isso e isso. E nas nossas dailies você sempre passa assim pra gente, algo que não tá dando certo, você imediatamente já muda. Ó, hoje o plano de ação vai ser diferente. Vai ser esse, esse. Então, assim, dá aquela clareza de a cada dia a gente ter resultado. Ter resultado e nunca estar fazendo a mesma coisa, porque o vendedor nunca faz a mesma coisa. Por mais que a gente esteja ali, né, para vender, os nossos dias são diferentes. Cada dia é um cliente diferente. Como você falou, é um cliente que foi difícil, né, de vender. Então, ela passou ali, dividiu com a gente como foi feita a conversa, como foi feita a abordagem, como foi a conexão e o final. Então, assim, todo dia a gente tendo as nossas dele ajuda demais, demais, principalmente o nosso objetivo. Eu acho bacana, porque até já aconteceu comigo, né? Nessa parte, quando a gente se reúne. Porque às vezes a gente está ali no dia a dia, né? E a gente faz o atendimento. Às vezes a gente não percebe que foi, às vezes, uma palavrinha, coisa boba que a gente fez ali no atendimento que acabou que não gerou o resultado que era para ter gerado. De repente, se a gente não tivesse falado ou deixou de falar alguma coisa, e quando a gente se reúne e vê assim a questão das conversas, a gente fala assim, poxa, por que você não falou isso aqui nessa parte? Tem muito disso, né? Então, assim, ajuda realmente, foi o que a Ana Paula falou, ajuda a clarear, a gente a entender melhor como que a gente pode fazer para poder melhorar os nossos próximos atendimentos. Então, eu acho muito importante quando a gente faz isso, e é importante as outras empresas também tentar aplicar isso no dia a dia, porque é o que vai facilitar e vai ajudar com que a equipe ela melhore cada vez mais. Boa. E eu vejo muito, igual você falou, parece às vezes coisa boba, só que aí a Ana pegou e falou assim: ah, mas a gente nunca faz a mesma coisa. Bom, e a Ana trouxe ali sobre a gente não fazer as mesmas coisas todos os dias. Vamos lá. A gente tem um dos nossos valores que é a criatividade, né? Simplicidade, integridade e empatia. E por que eu estou trazendo isso? Porque a criatividade, ela é essencial na vida do vendedor, né? E quando eu falo sobre isso, não tenho, acho que um exemplo melhor do que o follow-up para falar sobre isso. Hoje a gente já tem visto várias empresas fazendo, mandando áudio mudo para o cliente. E aí, conseguiu ouvir? Alguma coisa assim, aí o cliente vai lá e responde: oi, tá mudo, não ouvi. E de repente tá lá e fez o follow-up porque o cara ativou, reaqueceu ele. Né? A gente tem visto muita empresa também escrevendo ali o nome do cliente na areia ali da praia e manda pro cliente: ó, lembrei de você e manda. Então, o que é isso, gente, se não é criatividade? Né? Então, o vendedor ele tem que ser criativo. Eu vi um que mandou uma música no YouTube. Vocês viram? Acho que eu mandei para vocês no comercial. Foi alguma música de, tipo assim, você me deixou, você me abandonou e mandou pro cliente. Aí, como que a pessoa não responde? Às vezes a pessoa responde no humor, na risada, leva ali. Então, a criatividade ela é muito importante nos momentos tanto de follow-up quanto prospecção. Né? Porque para o cliente te ouvir, você tem que ser criativo na sua abordagem. Só que aí não é aquela criatividade também sem intenção, sem método. E aí entra uma parte que a gente faz coisas diferentes, beleza, mas a gente sabe que a gente tem um método para seguir. E quando eu falo de método, de processos comerciais, envolve. A gente sabe que tem que se conectar, a gente sabe que tem que qualificar, a gente sabe que tem que apresentar de acordo com o desafio que ele trouxe, a gente sabe que tem que agendar uma reunião, depois ir para a negociação, depois ir para o ganho. Ou seja, é diferente? É, mas tem que ser o diferente seguindo esses processos. Né? Então, acho que isso a gente tem cada vez mais deixado claro, porque uma pessoa que não qualifica antes e leva para a reunião, toma na cabeça. Perde tempo. Perde tempo. Tá? E isso a gente já vivenciou, né? A gente tem passado muitas técnicas, só que o vendedor, ele é uma situação que às vezes tem que acontecer com ele para ele aprender. Vou dar um exemplo. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Já. Eu perguntei porque eu sei que já aconteceu com ela. Já aconteceu com você? Já. Então, Fiquei horas ali me preparando para chegar na hora da reunião, não ser nada do que a o gente... que queria a pessoa? Parceria. Ah, não, aí chora. Aí é de chorar, gente. E não tem nada que frustra mais o vendedor do que isso. Poxa, a gente fica uma hora ali se preparando para ir para a reunião. Quando chega, pum, queria parceria. Então já fica aqui de dica para vocês que a gente tem
que ser criativo, mas a gente precisa seguir os processos, tá? E quando a gente fala de processos, isso tem que estar muito claro para o vendedor. Então, agora, já que a gente falou de follow-up, vamos falar o seguinte: qual a dica de vocês que vocês dão para aquelas pessoas que têm medo de fazer follow-up? Por que eu tô falando isso, tá? Porque acontece muito nas empresas de software house. Eles têm medo de ser chato, insistente. Isso, eu já mandei uma mensagem, ele não respondeu. Por que eu vou mandar outro? Então, que dica que vocês dão para essas pessoas que têm medo de fazer follow-up? Porque tem, tá? Parece algo surreal, mas tem. Eu já falo logo para poder perder o medo. Porque, gente, sempre acontece aqui. Essa semana passada mesmo, acho que foi uns 3 mais ou menos. Hoje mesmo eu estava falando com um cliente. A mensagem de follow-up ou a mensagem de despedida também é o que dá retorno. Por exemplo, às vezes o cliente está há muito tempo sem me responder, mesmo fazendo aquela cadência, mas às vezes alguma coisa que eu mandei no follow-up que foi que chamou a atenção do cliente. Então, imagina se eu não faço esse follow-up com o cliente. Eu ia perder o cliente, ia perder uma venda por questão de medo. Entendeu? Então a gente já tem que perder esse medo aí, não é? Cara, a gente que trabalha com venda, a gente não tem que ter medo. Boa. Já começa por aí. O vendedor ele não tem que ter medo. Então, para poder fazer o follow-up, faz. Gente, tem que fazer, segue a cadência, faz porque é ali que a gente vai ter resultado. Porque não adianta ficar com medo. Eu lembro que teve um mês, acho que foi até o mês de março, que a maior parte das nossas vendas veio do funil de recuperação. Sim. Por quê? Porque a gente estava fazendo a cadência, a gente estava fazendo follow-up. Então, a maioria dos clientes que fecharam, eu posso dizer que foi mais de 50% dos clientes que a gente fechou, né? Foi fazendo a parte do follow-up. Então, imagina a gente perder mais de 50% de cliente. Por conta do medo. Por conta do medo, entendeu? Então, a gente já tem que perder o medo já de cara. Uma das coisas que eu já sempre penso muito nessa questão do medo, que tem muita gente que chega realmente, né? Tô com medo de estar sendo insistente, né? De estar sendo chato. O que eu penso? Aquele lead, ele chegou ali para mim por quê? Qual foi a forma? Ele acessou. Ele acessou uma das nossas ferramentas. Então, se ele me procurou, se ele sentiu que naquele momento ele precisou, em algum momento ali, de mim, então ele vai ter que me atender. Uma hora ele vai ter que me responder. Então, assim, eu costumo pensar muito nisso. Quem me procurou foi ele. Então, assim, eu vou ligar. Não atendeu? Eu vou mandar uma mensagem. No segundo, eu vou ligar.